Esse momento que não podemos mais carregar, nós possamos descansar mesmo nos teus braços, da nossa história, toda a nossa vida. Que seja um local de descanso, um oásis. Olá, meus irmãos, paz de Jesus, mais uma vez estamos aqui para mais um episódio do nosso programa Nos Braços do Pai. Hoje trazendo um assunto que é importante a gente ter conhecimento, um assunto que desperta curiosidade, um assunto que envolve a todos, você que está assistindo esse vídeo agora. O assunto é os dons do Espírito Santo. Tem várias formas de abordar esse assunto, os dons do Espírito Santo, mas eu quero trazer à luz uma visão ou entendimento do que são os dons do Espírito para nós e para o outro. Quando eu falo para o outro, é aquilo que eu uso para mim, que eu tenho para mim, e aquilo que é próprio de usar para o outro. Só para a gente ter um entendimento, Isaías capítulo 11 vai falar dos 7 dons do Espírito. Nós católicos já temos isso como rotina. Todos os anos no Pentecostes nós celebramos o derramamento do Espírito Santo e, por consequência, nós somos relembrados, ou nós experimentamos ou revivemos todos os dons que nós recebemos no nosso batismo: fortaleza, ciência, discernimento, temor a Deus, piedade, né? São os 7 dons do Espírito Santo que estão previstos no capítulo 11 de Isaías. A partir do versículo 1, 2, 3 ali, você já vai ver todos esses dons ali. Nós chamamos isso, presta atenção nessa palavrinha que é importante, dom infuso. Dom infuso. O que é infusão? Infusão é quando você funde, ou quando você põe dentro, você coloca dentro a ponto de fazer ser um. Por isso é infundir. É infundir, porque isso fica infundido na sua alma. Você pode fazer o que quiser, você pode ir para a religião que você quiser, para a fé, para a seita, para onde você quiser. Depois do batismo, esses dons são seus. Deus não é tirano, jamais vai tirar esses dons de você. Então, os dons infusos, o batismo nos garante. É importante dizer que esses dons são para a nossa vida, para que nós possamos ser felizes, possamos passar pela vida, viver bem, né? No momento de fraqueza, nós temos o dom da fortaleza. Precisamos buscar esse Espírito Santo dentro de nós, que nos dá a fortaleza, né? Temor a Deus. Eu costumo sempre dizer nas palestras que dou por aí nos grupos de oração, que nós reparamos as pessoas que têm temor a Deus, né? São munidas desse dom. Elas podem estar aonde elas quiserem. Tá lá num baile, tá numa pescaria, tá num bar, qualquer lugar. Quando falam de Deus, elas mudam o tom de voz. Não, de Deus não, ó, Deus é meu pai. Deus, de forma errônea ou correta, mas é de forma simples, né? Sempre é citado Deus como alguém que eu temo e que eu amo. São para as pessoas que têm o temor a Deus. Ó, tá infundido na nossa alma, né? Assim, a obediência, o dom de ciência, né? Para me discernir o que está agindo na minha vida. Olha, o dom de ciência interessante. E logo nós vamos falar de dom por dom, vai ser legal também quando chegarmos nesses temas. Mas o dom de ciência é aquele que nos ajuda a discernir se a luta que nós estamos vivendo hoje é uma luta humana, é um problema humano, ou é um combate espiritual. Quantas vezes a gente ouve falar: nossa, eu estou vivendo um combate espiritual tão grande na minha vida financeira, estou vivendo um combate espiritual tão grande, um combate tão grande na minha saúde, estou vivendo um combate tão grande na minha família. Mas às vezes o problema financeiro não é só falta de dinheiro. Por que a gente fala do combate? O que faz a gente entender que há uma ação espiritual é o discernimento dos espíritos. A gente consegue entender através desse discernimento o que está agindo. O Espírito de Deus, quando as coisas estão fluindo, estão dando bem, eu estou atravessando, estou tendo força, eu estou me levantando de novo. O Espírito do homem, que é o meu, faz a gente fazer as escolhas, né? A gente vê no Evangelho alguns momentos em que Jesus já sabia o que o homem queria ou precisava. O cego de Jericó, por exemplo, né?
que tu queres, mas Deus deixa o espírito humano decidir. O espírito humano decidiu ali, ó. Eu quero ver. Então partiu de uma ação humana. Ali não foi Deus que deu discernimento, não foi inimigo que agiu, foi o homem, com a motivação dele. Ele creu, ele acreditou e Jesus curou. E tem o espírito do inimigo, o espírito mesmo maligno, que também o evangelho traz algumas referências pra gente, do evangelho de São Marcos, principalmente, né? Marcos é o mais sanguíneo, né? Que conta, assim, esses combates espirituais com mais ardor, mais loucura, né? Então, o discernimento dos espíritos. Tudo isso está previsto lá no primeiro... Isaías capítulo 11. Olha que interessante. Isso é dom infuso. Guarda isso, porque mais pra frente nós vamos falar disso. E tem os dons efusos. O que é efusão? Efusão é separação. Fusão, juntar. Infusão, colocar dentro. In é para dentro. Fusão é juntar. Efusão é separar. Efusão, explodir, dividir, romper. Efusão. Então, os dons efusos, eles são para fora. Dom infuso para dentro. Dom efuso para fora. Por isso que lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, quando Paulo fala dos dons carismáticos, dos dons efusos, né? Ele fala, né? Um é dado o dom de realizar milagre, outro dom da palavra. Ele vai falando ali numa ordem, né? Que não é essa que eu estou colocando, mas ele fala da diversidade de dons. E essa palavra aparece bem claro lá. Há uma diversidade de dons. Ele cita alguns, mas há uma diversidade de dons. Interessante que ele termina dizendo que esses dons são para o bem comum. É para o bem da comunidade. Aprendi isso com um padre, muito amigo meu, um pai assim na fé, Padre Xavier. Ele falava: Gilberto, quando o Senhor te dá um dom efuso, te dá um carisma, esse dom para o bem comum, é para a comunidade, não é para você. Então você tem que colocar esse dom a serviço. Olha que interessante. O dom efuso, ele tem que ser colocado a serviço. Então existe o dom infuso, 1 Coríntios 11, e existe o dom efuso, que é para fora, que é para o outro, não é para mim. Por isso que assim, você que ora pelas pessoas, você ora por tanta gente, você ouve tanto testemunho. E aí você olha para sua vida e você fala: alguém precisa orar por mim, que eu estou numa luta. É isso mesmo. Isso é para que a gente faça comunidade, para que a gente precise de um do outro. Eu tenho o dom de realizar milagre na vida do meu irmão, mas na minha vida quem vai realizar milagre é Deus através do irmão que tem o dom do milagre. Então por isso que é para fora, é para o outro, não é para mim. Amém? Guarde isso no seu coração. Mais para frente nós vamos falar sobre os dons do Espírito, e aqui é para você entender essa mística dos dons do Espírito. Amém? Boa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Siga-nos para mais informações aí em todas as nossas plataformas digitais. Deus abençoe.